Aleluia, Senhor, louvado seja seu nome. Exaltamos a sua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito habitando em nós. Obrigado, Pai amado, pela tua unção em nós. Obrigado pela unção coletiva. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas nessa noite. Abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para receber da sua palavra que vai ser implantada no nosso coração. Essa palavra, Pai, que é poderosa para salvar a nossa alma, nós nos rendemos a ela. Nos rendemos à sua unção. Pai, lançamos por terra toda a barreira no coração, na mente, todo o cansaço. Esquecemos de todas essas coisas para nos concentrarmos naquilo que o Senhor fará nas nossas vidas nessa noite. Não viemos aqui, Pai amado, para cumprir um ritual religioso. Viemos aqui para te adorar, para te cultuar, para sermos alimentados pela palavra, Pai. E não permitiremos que nada esse momento contigo, Pai. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Como eu sempre pergunto, irmão, animado e com expectativa para essa noite? Nunca se esqueça, irmão, é a sua expectativa que move o Senhor, amém? Quem move o Senhor para falar com você, para agir na sua vida, não é o pregador, não é o pastor, não é o evangelista, não é o profeta, não é o mestre, é a sua expectativa. Porque quanto mais você deseja receber do Senhor, louvor, obrigado. Quanto mais você deseja receber do Senhor, mais Ele vai se revelar a você, amém? Mais Ele vai se revelar a você, aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 73. Salmos 7:3. Glórias a Deus. O Senhor é bom, Pai. Sua palavra é a verdade o tempo todo. Aleluia, o tempo todo. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Abriram aí? Salmo 73, a partir do versículo 1, o salmista Asaf, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não compartilham das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros homens. Amém. Aqui o salmista, ele declara que verdadeiramente, com efeito, Deus é bom para com Israel. Ele reconhecia a bondade de Deus na vida dele, ele reconhecia a bondade de Deus na nação dele, mas ele diz: quanto a mim, eu me desviei. Quanto a mim, quase que eu caí. O porquê que ele quase caiu, apesar de saber da bondade de Deus? Porque ele começou a olhar para outras pessoas. Porque ele começou a olhar, nesse caso aqui, para a prosperidade do ímpio. Porque ele tirou os olhos da bondade de Deus. Começou a olhar o ímpio e falar: rapaz, o ímpio é mais abençoado do que eu. Ele não se cansa, ele não se fadiga, não tem trabalho. A vida para ele é fácil, eu estou parafraseando, amém? A vida para ele é fácil. E por causa disso, ele olhando para outras pessoas, ele quase tirou os olhos do Senhor. E a partir do versículo 5 ele vem falando como é que vive o ímpio. Mas o que eu quero falar nessa noite é: muitas vezes estamos passando por circunstâncias e nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Começamos a colocar os nossos olhos em outras coisas.
Às vezes olhando num ministro que está mais à frente do que a gente, falando ministerialmente. Às vezes olhando para outras igrejas que estão melhores do que a nossa igreja. Trocando em miúdos, olhando para a grama do vizinho que aparenta ser mais verde do que a nossa. E por muitas vezes, irmãos, nós nos afastamos dos propósitos do Senhor, por tirar os olhos do Senhor. Assim como foi com Pedro. Saltou do barco, andou sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos do Senhor, colocou os olhos na circunstância, ele começou a afundar. Sabe, irmãos, e não é algo que acontece da noite para o dia. Hoje você está bem, pulando, crendo, falando, declarando, e amanhã você começa a olhar para a circunstância, e amanhã você começa a esmorecer. Amanhã a sua alma começa a falar de uma forma negativa para você sobre circunstância, e você vai abaixando a sua bola. Não, irmão, é um processo. E esse processo sempre começa quando nós tiramos nossos olhos das promessas de Deus para a nossa vida. Você tem promessa de Deus na sua vida? Todos nós temos. Então nossos olhos, irmão, tem que estar o tempo todo voltado para as promessas do Senhor para a nossa vida, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós devemos estar continuamente meditando na palavra, fazendo confissões da palavra. O porquê? Quando fazemos assim, nós colocamos a palavra diante dos nossos olhos. E não adianta nós pensarmos que dessa água eu nunca beberei. Todos nós podemos um dia passar por uma circunstância como essa, se nós não atentarmos para as armadilhas que o inimigo coloca contra a nossa vida, porque o objetivo dele é sempre te tirar do foco do Senhor. O objetivo dele é sempre te desviar das promessas de Deus, é sempre roubar a palavra de Deus que está dentro de você. Há um tempo desse atrás, eu fiquei mal, irmão, emocionalmente. Eu passei um período emocionalmente abalado. Mas o porquê, irmão? Eu esqueci de duas passagens bíblicas. A alegria do Senhor é minha força. E a alegria é um fruto do Espírito, está dentro de mim. Pelo fato de eu ter me esquecido desses versículos, quando a minha alma começou a ficar abatida, eu passei uma temporada, deu uns 4 meses, não foi, amor? Uns 4 meses, irmão, abalado emocionalmente. Só minha mulher sabe como é que eu estava, eu e Deus. O porquê, assim como Asaf, tirei os olhos do Senhor. Ué, pastor, você estava desviando? Não, irmão. Eu, graças, não estava e nem vou, irmão. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Minha vida daqui é só para melhorar. Mas às vezes, irmão, circunstâncias vêm contra a nossa vida, que nos aborrecem, que nos chateiam. Às vezes não vemos o resultado que nós esperamos em algumas áreas da nossa vida. E o inimigo sempre espera um momento de um questionamento negativo seu, para lançar uma seta infernal na sua vida. Ele nunca vai lançar algo contra você quando você estiver pleno, irmão, focado no Senhor, focado na palavra, fervoroso no Espírito, orando em outras línguas, meditando na palavra, lendo a palavra, jejuando, porque ele sabe que nesses momentos ele não encontra brecha. O dardo vem, mas você usa o escudo da fé e você apaga esse dardo inflamado. O sentimento de derrota, de fraqueza emocional vem, mas aí você lembra: a alegria do Senhor é minha força. A alegria é um fruto do Espírito, está dentro de mim. Então eu não preciso fazer força para me alegrar, eu só tenho que tirar aquilo que está dentro. Mas e quando você passa por alguma coisa, ou ver ou enxerga algo de forma negativa, e você se questiona, ou você questiona Deus, esse é o momento que o inimigo encontra para agir na sua vida, para te desmotivar.
para te fazer esmorecer. Sabe, irmãos, esse ano foi um ano difícil para todo mundo, não é porque nós somos crentes da palavra que vamos dizer foi fácil. Se para você foi fácil, irmão, quero ter a tua fé, porque para mim não foi não. Mas não foi pesado também. Passamos o que passamos bem, porque firmado na palavra, não de olho nos noticiários, mas de olho aqui numa notícia velha, a palavra do Senhor. Provérbios 3, abre lá. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Cadê Provérbios 3? Quanto? Olha só, Provérbios 3, versículo 16. O alongar-se da sua vida está na mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Irmão, como é que nós vamos passar notícias aí fora de crise, mas uma notícia que já tem quase 2000 anos, mais de 2000 anos, na verdade, Provérbios, diz que na mão do Senhor a prosperidade e riqueza, e a mão dele está sobre a nossa vida. E ele diz assim, oxe, sumiu aqui o versículo que eu queria, mas não tem problema, irmão, a Bíblia tem mais versículo. Vai lá para Provérbios 4, versículo 20, diz assim, porque o versículo 3 tem outra coisa que eu queria falar. Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7 de Provérbios. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e afasta-te do mal, e isso será saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Notícia antiga. Então para que eu vou ficar com as notícias novas de destruição que passa no jornal durante essa pandemia? Prefiro ficar com uma notícia antiga, mas que é atual, que é viva, que é a palavra do Senhor. Então, irmãos, circunstâncias todos nós passamos nesses anos. Alguns estão fortalecidos, alguns estão bem, alguns não se abalaram, outros se abalaram, mas se recuperaram. Mas tem muitos, irmãos, que se abalaram e não se recuperaram. O porquê? Tiraram os olhos da palavra. Rapaz, eu não tenho que ser sábio aos meus próprios olhos, eu tenho que temer o Senhor e me apartar do mal. Isso vai ser refrigério para o meu corpo, isso vai ser saúde para o meu corpo. Eu confiar no Senhor é saúde, é uma garantia que eu tenho, que eu sou guardado, que eu sou protegido no Senhor. Mas muitos se esqueceram disso e estão em uma circunstância desagradável. Sabe, irmãos, Jesus falou que no mundo nós vamos passar por aflições, não vamos permanecer enfiados no meio da aflição, mas nós devemos ser alegres, porque Ele já venceu, e a vitória dele, irmão, é a minha vitória e a sua vitória. Se nós tão somente continuarmos naquilo que Deus nos chamou para fazer, se nós tão somente continuarmos focados naquilo que a palavra do Senhor diz, se nós tão somente não recuarmos ante as adversidades que vêm contra a nossa vida. Davi, nós sabemos que ele foi o maior rei de Israel, o maior salmista, um camarada segundo o coração de Deus. Deus, ele fala muito bem de Davi. Mas, irmão, depois que Davi foi ungido rei, antes de assumir o trono, ele passou por uma provação danada. O rei Saul tentando matá-lo, e ele fugindo, e o reino atrás dele, e ele fugindo. O rei destrói uma cidade por causa de Davi, e Davi fugindo. E no livro de 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1, diz que Davi
para tentar encontrar um alívio, para ver se Saul parava de persegui-lo, ele foi morar com os filisteus. Ele foi morar na terra daquele povo que ele guerreava contra. E ele fez isso, irmão, para tentar encontrar um alívio por causa das perseguições que ele sofria de Saul. Mesmo Davi sendo um grande salmista, adorando ao Senhor como ele adorava, tendo comunhão com Deus como ele tinha, Davi passou por isso, um momento de pressão, que ele falou: preciso encontrar um alívio. Mas só que ele, irmão, foi morar na terra do inimigo. Ele guerreou a favor do inimigo. E chegou ao ponto de um dia ele ir guerrear contra a própria nação dele. Por quê? A pressão era demais. Ele tirou os olhos da promessa do Senhor de que ele seria rei e começou a olhar para a circunstância que ele estava sendo perseguido. Sabe, irmão, se você estiver sendo perseguido por qualquer motivo que seja, não tire os seus olhos do Senhor. Não tire os seus olhos da bondade, das promessas de Deus para a sua vida. Não passe a olhar a perseguição como algo tão grande ou maior do que Deus. Sabe, irmãos, o crente tem muitos, não é linguajar, muitas frases de efeito, que é Bíblia, mas acaba sendo apenas uma frase de efeito na vida de alguns. Tudo posso naquele que me fortalece. É mais um jargão crente para muitos do que uma verdade no coração. Sabe, irmãos, esse é o tipo de versículo que tem que ser uma verdade dentro de você, que quando a pressão vier, quando tudo parecer mal, você poder falar: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Não falando da boca para fora, irmão, mas como uma convicção. Assim como foi com Pedro. Me amarra em Pedro, essa passagem dele andar sobre as águas. Ele estava na mesma situação, a mesma noite escura do que os outros 11, todos viram Jesus pensando que era um fantasma, mas 11 ficaram olhando para a circunstância, 11 ficaram olhando para a tempestade. Pedro olhou para Jesus. Irmão, eu prefiro ser como Pedro. Ah, mas Pedro afundou. Meu irmão, eu prefiro afundar lá na frente, mas dizer: eu andei sobre as águas, do que ficar com medo da tempestade no barco. Sabe até por quê, irmão? No seu crescimento de fé, algumas vezes você vai errar. No seu crescimento de fé, algumas vezes você vai dar um passo maior do que a perna. Algumas vezes você vai achar que sua fé estava tão longa, tão fortalecida, e que lá na frente você vai ver: rapaz, a minha fé não estava tão assim. E você vai sofrer às vezes até um prejuízozinho. Mas você forçou a sua fé. Você andou uma segunda milha. Você se esforçou para se aperfeiçoar, para poder melhorar. E outro, irmão, como é que você sabe o nível de fé que você tem, se você nunca tentar dar um passo maior do que a sua perna? Se você não for ousado, se você não for intrépido, se você não for corajoso, se você não começar a olhar mais para Deus do que olhar para si mesmo. O nosso problema, irmão, que faz com que nós olhamos para as circunstâncias, é porque nós começamos a olhar para a nossa capacidade. A nossa capacidade. Mas, irmão, não é na nossa força. Diga assim: não é na minha força. Irmão, é na força do Senhor. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo do Senhor. Não é da minha forma, não é da sua forma. É da maneira que Deus quer fazer. Nós temos apenas, irmãos, que esperar, descansar. Quando estivermos atribulados, devemos ir para o nosso quarto, para a sua poltrona. No meu caso, eu vou para a minha poltrona do papai na sala, reclino, boto os pés para cima, boto uma ministração no fone de ouvido, buscar descanso em oração em outras línguas, assim como Isaías manda fazer. Buscar um refrigério, irmão, na presença do Senhor. Porque se eu ficar pensando mais na circunstância, irmão, mais atribulado eu vou ficar.
Quanto mais você ficar focado no problema, irmão, mais longe da solução você vai ficar. Quanto mais íntimo da palavra você estiver, mais perto da solução você vai estar. Mais facilmente você vai conseguir enxergar Deus andando na sua frente, desembaraçando todos os seus caminhos. O problema é que muitas vezes queremos ser mais rápidos do que Deus, estarmos na frente de Deus. E quando nós passamos na frente de Deus, nós é que temos que limpar o caminho com os peitos. A gente é que tem que sair derrubando árvore. Nós é que precisamos, irmão, fazer toda a força que Deus faria. Por isso nós temos que permanecer, não é aprender porque nós sabemos isso, mas permanecer, irmãos, em momentos de dificuldade, permanecer confiando no Senhor e com os olhos voltados para Ele. Não começar a focar demais no problema, conjecturar como é que vai ser, como é que eu vou fazer, quando vai ser, isso, aquilo outro. Isso, irmão, é você andar na arena do conhecimento que vem pelos sentidos, é você andar pelo natural. Mas nós não fomos chamados para andar no natural, nós fomos chamados para andar no sobrenatural, não andando por vista, mas andando por fé. Amém? Abra lá 2 Coríntios, aleluia, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Aqui no capítulo 3, Paulo vem falando do ministério do Espírito, que é um ministério muito mais excelente. E no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi otorgado. Que ministério é esse? O ministério do Espírito. Pela misericórdia que nos foi otorgado, não desanimamos. É possível sim, irmãos, embora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, vivendo intensamente esse ministério do Espírito nas nossas vidas, nós desanimarmos. E aqui ele fala, portanto, não desanimamos. Versículo 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que é tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Nós temos um poder, irmão, que provém de Deus, que opera na nossa vida. Versículo 8: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Quando nós conhecemos o ministério do Espírito, quando nós não desanimamos, irmãos, nós passamos por circunstâncias, mas essas circunstâncias não nos param. Nós passamos por circunstâncias, mas essas circunstâncias, irmãos, não têm sequelas na nossa vida. Nós passamos o que tivemos que passar por aqui. Porém, irmãos, somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. É isso que ele está falando aqui. Nós vamos sofrer pressão de todo lado, mas não vamos ser arrasados. O inimigo pode pressionar, irmão, pressionar. Se você permanece na palavra, irmão, quem espana é ele, não é você, é ele. Por quê, irmão? Ele não resiste à fé que está em você. Diga assim: o diabo não resiste à fé que está em mim. Ele não aguenta, irmão. Ele é o lado fraco da corda. É sempre o lado dele que quebra. Você só tem que permanecer do seu lado. Você só tem que permanecer na sua posição. Versículo 10.
quer dizer, versículo 16. Portanto, Paulo fala de novo. Portanto, não desanimamos. O mesmo capítulo, ele fala 2 vezes para nós não desanimarmos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, embora você esteja ficando velho, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras, aflições leves e passageiras. Não existe uma aflição, irmão, maior do que a nossa capacidade de suportar. As aflições que estão vindo sobre a sua vida, Deus sabe. Diga assim, Deus sabe. E Ele sabe, irmão, que você tem um couro grosso para você poder aguentar. Ele diz, leves e passageira, está te destruindo. É isso que diz? Não. Estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas com o propósito de beneficiar aqueles que o amam, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. As pressões que você está passando, as aflições que você está passando, irmão, Deus ele vai trabalhar a seu favor para que você seja beneficiado, para que você não sofra prejuízo, para que você não sofra dano. Amém? Versículo 18, sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Sabe, irmão, nós passamos por pressão, mas os nossos olhos não devem estar focados na pressão, porque a pressão passa. A pressão uma hora acaba, a dor uma hora vai embora, a escassez uma hora vira abundância, a dor uma hora vira cura, a promessa uma hora vira milagre. Sempre, irmãos, Deus está trabalhando ao nosso favor. Diga assim, sempre Deus está trabalhando ao meu favor. Temos que ter esse entendimento. Por isso, os nossos olhos não estão fixados no problema, mas estão fixados na promessa, estão fixados na palavra do Senhor. Por isso que aqui na igreja nós repetimos tanto, irmão, confesse a palavra, confesse a palavra, confesse a palavra, leia a palavra, pegue versículos bíblicos que te amparam naquilo que você está passando, que tem uma promessa de bênção sobre aquilo que você está passando, e declare esse versículo na sua Bíblia, ou na sua vida, quantas vezes forem necessário. A pressão veio, você declara. 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 Mas pastor, mas eu não estou vendo como vai acontecer. Não cabe a nós, irmãos, ver como vai acontecer. Cabe a nós sabermos que vai acontecer, porque o como é com Deus. Muitas vezes desanimamos porque ficamos pensando como vai ser. Como vai ser? E agora, Pai, o que será de mim? E agora, Pai, o que eu vou fazer? Quando nós começamos a agir assim, nós tiramos dos olhos da promessa do Senhor e botamos olhos na circunstância. E quando você olha para a circunstância, você sempre afunda no meio do milagre. Você sempre afunda no meio do milagre. Capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. As pessoas estão vendo dificuldade, estão vendo doença caindo como gota de orvalho em cima da cabeça. Eu vejo o sangue derramado sobre a minha vida, o sangue de Cristo que me cura, que me salva, que me protege. Enquanto uns ficam acompanhando os noticiários, a pandemia está aumentando, a pandemia está diminuindo, morreu tantos, viveu tantos, acompanhando isso todo dia, irmão.
É melhor acompanhar Isaías 53, Provérbios 4, as promessas de Deus que tem a respeito de cura, Gálatas 3,13, que Ele nos resgatou da maldição da lei, e na maldição da lei tinha doença, tinha miséria, tinha morte espiritual, e Ele nos resgatou de tudo isso. Isso é, irmão, fixar os olhos naquilo que você não pode ver. Você não consegue ver as promessas do Senhor, mas você tem as promessas do Senhor na sua vida. Você não consegue ver as janelas dos céus abertas e bênçãos sem medida sendo derramadas na sua vida, quando você anda conforme a palavra, quando você é fiel ao Senhor. Mas apesar de você não ver janelas dos céus abertas, você sabe que elas estão abertas e bênçãos estão sendo derramadas sobre a sua vida. Isso é fixar os olhos naquilo que nós não conseguimos ver. Salmo 121. Salmo 121. Exemplos. Como outros homens fizeram em momentos de dificuldade. Sabe por quê, irmão? É fácil se manter focado quando tudo está bem. É fácil. Um exemplo, se você está dirigindo um carro durante o dia, numa autoestrada, você não requer muita atenção sua. O que você consegue enxergar lá na frente? A estrada está tranquila, não tem nenhum carro. Mas quando está à noite, você já tem que ligar o farol, já requer mais atenção. E quando está com neblina ou chuva, a retenção é dobrada. Então, irmão, quando tudo está bem, é fácil engrandecer o Senhor. Salmo 121, o salmista diz assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Irmãos, a pessoa, para falar isso, ela está passando por circunstância. Ela está passando por aperto. Ela está pensando, rapaz, agora eu não passo. Porque só pede socorro quem está para morrer. E aqui ele fala: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. No momento de dificuldade, irmão, ele foi falar das grandezas do Senhor. Meu socorro vai vir de onde? Vai vir do banco? O meu socorro vai vir do Ministério da Saúde? O meu socorro vai vir do prefeito e do presidente? Não, meu socorro vem do Senhor. Ele elevou os olhos dele para o Senhor e falou: rapaz, é do Senhor, é dele que vai vir o meu socorro, porque é Ele que fez todas as coisas, é Ele que criou tudo, é Ele que guarda a minha entrada, é Ele que guarda a minha saída, é Ele que te faz bem sucedido em todas as áreas da sua vida, irmão. E no momento de angústia, ele levou os olhos para o Senhor. 123 diz assim: a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Assim como um servo e uma serva olha para as mãos do Senhor, esperando vir algo de bom para o Senhor, esperando uma ordem para aquilo que ele tem que fazer, ele está falando assim: os nossos olhos estão fixados no Senhor. Assim como uma criança que, quando o pai chega de viagem, já corre para os braços do pai, já vai olhar a mala do pai, esperando presente. Dessa mesma maneira, irmão, os nossos olhos estão fixados no Senhor,
porque sabemos que coisas boas virão do Senhor. Ele diz: não, Salmo 123 é só até aí. Agora 124. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele falou: rapaz, se não fosse o Senhor na nossa vida, a minha nação que diga. Se não fosse o Senhor na nossa vida, quando os inimigos se levantaram contra nós. Sabe, irmão, nós devemos ter esse entendimento e reconhecer quando circunstâncias vêm. Rapaz, se não fosse o Senhor, ou se não for o Senhor comigo, como é que eu vou passar por essa circunstância? O problema é que muitas vezes, como eu falei no início da mensagem, nós esquecemos de quem nós somos ovelha. Nós esquecemos de quem nós somos ovelha. Deixa eu te falar algo: o seu cachorrinho nunca vai esquecer que você é o dono dele. Ele nunca vai procurar comida na casa do vizinho. Ele nunca vai ficar no portão do vizinho esperando comida, porque ele sabe que você dá a comida para ele. Se você não está dando, você está errado. Mas ele nunca vai procurar fora, porque ele sabe que você é o dono dele. Ele sabe que você vai alimentar, que você vai guardar, que você vai proteger, que você vai dar carinho. Por isso ele confia em você, ele está próximo de você. O Senhor nos guarda, irmão, Ele nos protege, Ele faz todas as coisas. Então os nossos olhos, quando circunstâncias vêm, tem que estar firmados no Senhor. Porque se nós tirarmos os olhos do Senhor, irmão, começamos a naufragar. Começamos a naufragar. Começamos a questionar a nossa habilidade para produzir resultados. E uma habilidade, irmão, que não vem nossa, vem do Senhor, quando nós confiamos no Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos ser mais ousados para pedir estratégias para o Senhor. Sabe, muitas vezes não temos prosperado mais, porque não temos buscado do Senhor mais estratégias para esse tempo. Não, pastor, não estamos prosperando porque o mundo está em crise. Sim, mas você não é desse mundo. E não existe crise no reino dos céus. Se tivesse uma nuvem de crise nos céus, irmão, era só você varrer a poeira do chão. A calçada é de ouro, só você varrer o pó. Era suficiente para pagar as tuas contas. Não é verdade? Confiando no Senhor. Por isso, irmão, nessa noite que Deus está querendo falar para mim e para você, não tire os olhos do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa os falatórios, não importa os tocos que você está arrancando, não importa tão forte esteja o sol queimando a sua cabeça careca, não tire os seus olhos do Senhor. Continue focado no Senhor. Pastor, mas você não sabe o quanto que está sendo difícil para mim. Realmente eu não sei, irmão, porque eu não estou na sua pele. Mas eu sei que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Eu sei que, irmão, que se eu for lá e dividir a minha carga com ele, ele vai aliviar o meu peso. Ele vai carregar a maior parte do meu peso e vai ficar leve.
Eu sei, irmão, que quando eu estou angustiado, eu posso parar tudo que eu estou fazendo e começar a adorar o Senhor pela bondade dEle, dando graças a Deus sem cessar, dando graças a Deus em todo o tempo, porque verdadeiramente, irmão, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Amém? Devemos ter, irmão, essa consciência na nossa vida. Aleluia. Deus é bom. Como é que eu vou achar? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim: conservai permanentemente a vossa alegria. Conserve permanentemente a sua alegria. Se você não desanimar, como nós lemos lá em 2 Coríntios, você vai permanecer com a sua alegria. E 17, orai constantemente. Orai constantemente. E quando ele fala aqui, irmão, orar constantemente, não é somente oração de petição, porque tem crente que esquece que existem outros tipos de oração. Só lembra da oração de petição, mas tem a oração da fé, a oração de consagração, oração de louvor ao Senhor, oração em concordância, oração em uma só voz. Então o que você faz, irmão? Você ora constantemente. Versículo 18: dai graças a Deus em toda e em qualquer circunstância, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus, a tribulação, pastor? Não. A vontade de Deus que ele está dizendo aqui é: dai graças a Deus em toda circunstância. A vontade de Deus que ele está falando aqui para a sua vida é que você ore constantemente, é que você conserve permanentemente a sua alegria. Você não vai dar graças ao Senhor pelo problema que apareceu, você vai dar graças ao Senhor pela solução do problema que Ele vai providenciar na sua vida. Você vai dar graças ao Senhor porque a palavra dEle já te garante o resultado daquilo que você está passando. Há algumas semanas atrás, eu tive um prejuízozinho da televisão que queimou. Televisão de 49 polegadas. Pelo menos, televisão usada, pelo menos 1.500 conto. Começou dando um problema, eu fui arrumar, apareceu outro problema, arrumei o problema. O outro problema já estava lá, eu arrumei, mas aí depois eu quebrei a tela. Prejuízozinho de 1.500 conto que não estava no orçamento. E na hora que veio, o coração apertou. Se o seu coração, irmão, não aperta com prejuízo, irmão, precisa andar com você para aprender mais sobre fé. Mas o meu apertou. Mas sabe, irmão, quando meu coração apertou, sabe o que eu fiz? Rapaz, espera aí, eu li semana passada na Bíblia algo. Deixa eu ver se ainda está aqui. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, os que foram chamados a ser conforme o seu plano. Ao invés de eu ficar pensando no problema, no prejuízo, deixa eu ver se está escrito ainda na Bíblia, Romanos 8, 28, e estava lá. Veio calma e paz no meu coração. Eu cheguei para minha esposa para contar uma notícia. Amor, televisão não tem jeito não, só outra. Falei, o quê? Falei, só outra. Mas faz o seguinte, pega a sua Bíblia aí. Ela pegou. Romanos 8, 28 está escrito aí na sua Bíblia. Aí ela pegou. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, na versão NVI, para o bem daqueles que o amam. Está escrito aqui, amor, que Deus age para o bem. Então, vamos levantar as mãos, vamos dar graças ao Senhor. Isso é dar graças a Deus por tudo. Pai,
Damos graças a você, porque a sua palavra diz que o Senhor age em todas as coisas com o propósito de beneficiar aqueles que o amam, ou para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, tivemos esse prejuízo, mas sabemos que algo grandioso do Senhor vai vir na nossa vida. Não ficaremos no prejuízo, mas vamos ter uma vida abundante no Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Simples assim. É ali agora, vamos fazer o quê? Vamos comprar outra. Vamos comprar outra. Vamos lá, compramos outra muito melhor do que a a gente tinha. E aí, pastor, e para pagar? Quando chegar na época de pagar a prestação, o dinheiro vai chegar. Porque Deus, Ele é fiel. O porquê, irmão, nós voltamos os nossos olhos para a palavra. Nós tínhamos a opção de estar pensando até hoje no prejuízo. Mas em vez de ficar, irmão, focado naquilo que foi um prejuízo, até porque a televisão, irmão, ela já estava dando problema. E eu tentei arrumar. Uma hora menos hora, ela é pane mesmo. Mas eu apreciei o processo. Mas enfim. Isso acontece, né, Mival, com quem tenta fazer as coisas, né? Acontece de vez em quando, acontece. Mas, irmãos, o melhor é o final. A Bíblia fala, melhor o fim das coisas que o começo. Melhor foi o final dessa situação da televisão que começou a dar problema. Porque estamos com uma outra, 0 bala, novinha, grande, boa, bonita. Só não foi barata, mas ótima. O porquê, irmão? Porque nós focamos os nossos olhos na promessa, ao invés de ficarmos focados naquilo que era ruim. Amém? Então o Espírito Santo quer te motivar nessa noite. Mantenha os olhos no Senhor. Não se desanime. Não se desanime. Não se desanime. Não permita que as circunstâncias te aflijam. Não permita que as circunstâncias te parem. Avance contra as circunstâncias na palavra. Pastor, eu não tenho forças para avançar. Então permanece, irmãos, em cima da palavra, alicerçado na palavra. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O Senhor é fiel, Ele vai cumprir a promessa dEle na minha vida. Porque assim, irmãos, o inimigo, uma hora, ele vai bater e vai cansar. Igual o lobo mau na casa dos 3 porquinhos. Soprou na casa de um, que era de palha, derrubou. O outro, era não sei de que, ele soprou e derrubou. Mas no porquinho, irmão, que permaneceu firme, que foi esperto, que tinha a casa bem firmada, a casa bem construída, o lobo mau foi lá, soprou, ficou vermelho, ficou roxo, ficou rouco, desistiu. Assim é, irmão, na sua vida. Você é um crente fiel à palavra, um crente, irmão, que permanece na palavra. O inimigo vai bater, vai cansar e vai recuar. Amém? Fecha seus olhos. Aleluia, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai amado, porque nós não estamos sós. O Senhor está conosco em todo o tempo. Pai amado, nas nossas forças nós não conseguimos muitas coisas, mas no Senhor nós podemos tudo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor guarda a nossa saída, o Senhor nos protege, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda. A boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Não vamos nos desanimar, vamos manter o fulgor do Espírito, vamos permanecer plenamente convicto de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Obrigado, Pai amado, pelos seus filhos. Força do teu Espírito, força do teu Espírito, força do teu Espírito, a luz brilhando no meio das trevas, Pai amado, na vida deles. Aquelas áreas, Pai, que estavam negras, que eles não conseguiam enxergar, Pai amado, uma saída, que eles não conseguiam enxergar uma luz. Eu declaro agora a luz do teu Espírito, Pai, brilhando sobre a vida deles, mostrando: filho, este é o caminho, ande por aqui. A sua voz suave, a sua voz tranquila, sussurrando, Pai amado, no ouvido e no coração deles: este é o caminho,
Este é o caminho. Deus tem um caminho preparado para você. Mas a sua angústia, a aflição do seu coração, a sua preocupação tem fechado os olhos do seu coração para que você não veja os caminhos que o Senhor tem preparado para você. Mas nessa noite eu te peço, irmão, em nome de Jesus, deixa a angústia do coração aqui. Larga aos pés do Senhor a aflição do seu coração. Larga aos pés do Senhor as preocupações, os questionamentos. Apenas confie no Senhor. Faça como o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Eu sei que meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meu Pai, o meu Pai, Ele é Deus para o mundo, mas para mim Ele é um Pai, e um Pai que não me desampara, um Pai que não me deixa só, um Pai que não me deixa passar necessidade, mas que tem o melhor preparado para mim. Exaltamos o seu nome e a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.